Muito obrigado por estarem aqui para a gente discutir um assunto tão interessante. Para mim é muito interessante, porque já adiantando o caos, foi uma das minhas ocorrências mais chocantes, uma das minhas ocorrências que mais exigiram de mim enquanto um profissional enfermeiro. Então é interessante discutir com vocês isso, eu acho que vocês vão gostar, porque é bem interessante. E quando você se coloca na frente de uma ocorrência dessa, quando você se coloca na frente de uma situação dessa, o bicho pega. Então você precisa estar o minimamente capacitado para desenrolar. E o que é que a gente vai desenrolar hoje, do que é que a gente vai conversar? Sobre incidente com múltiplas vítimas, IMV, tá bom? Mas antes de mais nada, a gente precisa definir incidente com múltiplas vítimas. Um incidente com múltiplas vítimas, a gente tem vários exemplos de incidente com múltiplas vítimas, né? As catástrofes, os desastres que podem ser naturais ou provocados. A gente teve aí em 2019 vários desastres no nosso país, não é? Que envolveram tanto ser naturais quanto também provocados. A gente teve Mariana, a gente teve Brumadinho, a gente já teve também na região serrana do Rio, a gente já teve N outras situações de incidente com múltiplas vítimas, a Boate Kiss, por exemplo. Então assim, a gente já tem no nosso país várias, fora assim, os que acontecem todo dia, tá bom? Os incidentes com múltiplas vítimas que acontecem todo dia. Mas assim, a gente já teve N situações com incidentes, não é? Onde as necessidades de atendimento, prestem atenção nisso, que cai na prova, tá bom? As necessidades do atendimento se sobressaem, ou seja, se excede a quantidade de recurso que você tem para dispor para aqueles indivíduos. Então, o que é um incidente com múltiplas vítimas? Um incidente com múltiplas vítimas é quando você tem uma quantidade de recurso e esta quantidade de recurso não é suficiente para suprir a necessidade daquele atendimento. Beleza? Então pode acontecer em qualquer circunstância, a partir do momento em que você não consiga suprir a quantidade de atendimento que você precisa ofertar naquela circunstância, naquele incidente, tá bom? Então ficamos definidos assim como um incidente com múltiplas vítimas, beleza? Então geralmente os incidentes com múltiplas vítimas, eles exigem, né, medidas um pouco mais extraordinárias, mais fora do comum. Envolve, por exemplo, ajudas externas. Por exemplo, aqui no SAMU de Salvador, se por um acaso houver um incidente com múltiplas vítimas, a gente pode ter que contar com os hospitais privados, com a rede privada de ambulâncias, por exemplo, com as unidades de ambulâncias privadas que existem na cidade. A gente pode envolver também hospitais da região metropolitana, o SAMUs da região metropolitana. Então, assim, tudo que exceda a sua capacidade de atendimento naquele momento, naquele incidente, é um incidente com múltiplas vítimas, beleza? Então, assim, não significa, tenha muito cuidado. Um incidente com múltiplas vítimas não é qualquer acidente que tenha mais de 2 pessoas. Não mesmo, tá bom? Não mesmo. Beleza? Então prestar atenção, porque IMV é uma coisa e um acidente que tenha mais de 2 pessoas é outra coisa completamente diferente, tá bom? Muito bom. Falando isso, a gente também tem como característica do incidente com múltiplas vítimas a necessidade de ajuda externa. Geralmente, um incidente com múltiplas vítimas, ela vai precisar de ajuda externa, vai precisar do bombeiro, vai precisar da polícia rodoviária, vai precisar da polícia militar, vai precisar também do IML, pode precisar do IML, pode precisar dos agentes de trânsito. Então, assim, geralmente, um incidente com múltiplas vítimas, ele envolve mais de uma competência, né? Mais de uma, como diria assim, mais de uma entidade, não é? Não só o SAMU, por exemplo. Então, assim, se excede a capacidade de atendimento do SAMU, ela pode ser considerada um incidente com múltiplas vítimas, como também, de modo geral, para bombeiros também, para socorristas de modo geral. Beleza? Para falar de incidente com múltiplas vítimas, a gente não pode esquecer que todo incidente com múltiplas vítimas, ele precisa envolver um comando, uma comunicação e um controle. Um incidente com múltiplas vítimas, ele não é gerido na cena, apesar de ter um gerenciador de cena, apesar de ter um controlador de cena, ele não será gerido na cena. Ele terá um gabinete
de comando, comunicação e controle. Neste gabinete, aí terão as várias pessoas responsáveis por cada setor, por cada área, né? Um preposto, como a gente chama, de cada instituição. Por exemplo, aqui em Salvador, né, é capital de um estado, então funciona um pouco mais alinhado com isso, porque, por exemplo, aqui em Salvador a gente tem uma central de operações de inteligência. Nessa central de operações de inteligência se encontram guardas municipais, agentes de trânsito, bombeiro, polícia civil, polícia rodoviária estadual, SAMU. Então, assim, envolve uma gama de incorporações, uma gama de entidades que visam o comando e o controle concentrado. Então, assim, se por um acaso ocorrer alguma intercorrência, algum incidente com múltiplas vítimas em uma cidade dessa, ele já tem uma central de comando e controle apropriada para isso. Mas, em outras circunstâncias, numa cidade que não exista isso, essa central de comando, gerenciamento, comunicação e controle, ela será instituída a partir do momento que ocorrer esse incidente com múltiplas vítimas. Beleza? Então fica atento também, porque ela promove esse centro de gerenciamento de crise, né, como a gente chama também, ela promove uma integração entre os serviços para a recuperação e também para a promoção. Para a promoção do que, professor? Da prevenção. Você não pode pensar em um incidente com múltiplas vítimas só no atendimento imediato às vítimas daquele acidente. A gente tem que pensar também como um todo. Tem que pensar também na possibilidade de uma nova ocorrência de um evento daquele. Então você vai pensar antes do evento acontecer, obviamente. Beleza? Então, a gente já fica sabendo aí o que é um incidente com múltiplas vítimas, o que é que acontece quando ocorre um acidente com múltiplas vítimas, que é a central de gerenciamento de crise, ou a central de comando e controle, não é, que envolve também a comunicação. Beleza? Falando isso no IMV, a gente pensa agora no que a gente sabe fazer melhor, no que a gente já ouve e no que a gente já sabe, né, que existe e que a gente estuda para a prova, que é os métodos de triagem. Quais são os métodos de triagem mais disseminados pelo mundo? Não que só existam só dois, mas assim, no mundo os mais disseminados são dois. É o método START e o método CRAMP. Então a gente vai ver passo a passo de cada um a partir de agora. Beleza? Então prestem atenção no seguinte. O START e o CRAMP são métodos que você vai avaliar a vítima antes mesmo de atendê-la. Então, você vai precisar avaliar a vítima antes mesmo de atendê-la. Como é isso, professor? Como é que você não atende alguém e avalia? Pronto, você vai fazer um método de pronunciamento. Você vai falar com a vítima e vai entender se ela precisa de um atendimento imediato ou não. Tá bom? Então, assim, como é o START? O START, para mim, eu sou suspeito para falar. Por quê? Porque o START, para mim, é um método mais adequado quando você se depara com um incidente com múltiplas vítimas. Porque, por exemplo, você está sozinho numa ambulância e você se depara com um incidente com múltiplas vítimas, inevitavelmente você vai precisar fazer o START. Você não vai ter como fazer o CRAMP, porque o CRAMP exige um pouco mais de profissionais e um pouco mais também de tempo para você desenvolvê-lo. Então a gente vai perceber aqui as diferenças quando a gente for falando gradativamente. Agora eu vou contar o causo para vocês. O causo é o seguinte: eu tinha 6 meses de SAMU. E aí aconteceu o seguinte comigo. Eu estava na minha unidade, né, na minha base de referência, e acionaram, falaram: ó, Miller, você está desativado. Só estava eu e o condutor. E aí falou: Miller, você está desativado, vem aqui na central para repor oxigênio. E aí saí da minha base, tranquilo e calmo, sem problema, desativado, a unidade estava desativada, né? Então saí tranquilo e calmo, tava eu e Bené. Quem tá aqui, que é daqui de Salvador, conhece o Bené. Então assim, tava eu e Bené, e a gente saiu para repor oxigênio. Quando a gente chega no centro de Salvador, ali perto da rodoviária de Salvador, existia na época uma via exclusiva para ônibus e para veículos de emergência, né? Veículos de emergência, veículos policiais, tal, SAMU, bombeiro. Então, assim, a gente entrou nessa linha aí, nessa linha de via rápida, e
Continuamos. Quando chegou um pouco mais na frente, a gente tá vendo muito ônibus parado, um atrás do outro, assim. A gente falou, deve ter quebrado algum ônibus aí, Bené. Aí, Bené, tá bom, vamos lá. E aí, pegou o outro lado e fomos embora. Quando a gente chegou na frente, a cena foi a seguinte. Um ônibus foi desviar de um cachorro, entrou, e via exclusiva, né, apertadinho. Via exclusiva é muito apertado. Então, assim, um ônibus foi desviar de um cachorro e entrou na outra pista. Quando ele entrou na outra pista, ele bateu de frente com outro ônibus. Foi a cena mais pitoresca que eu já vi, a cena mais grotesca que eu já vi na emergência. Um ônibus colidir com outro, lotado na hora do rush, meio-dia mais ou menos. Muita gente, lotado, os dois ônibus super lotados. Então, assim, quando eu percebi que foi uma colisão, o pessoal olhou e falou bem assim, SAMU, e aí? Você vai fazer o quê? Você vai dizer que está desativado? Não existe essa possibilidade. Se tem um socorrista ali, vai ter que atender. Quando eu cheguei na cena, olhei para o ambiente, né? O ambiente estava seguro, até porque estava tudo travado, nada passava, tudo engarrafado, tá bom? Então, pediram para fixar o tema incidente com múltiplas vítimas e os métodos de triagem. Olha, start cramp. Eu estou falando agora de um caso que eu tenho sobre a utilização de um dos métodos desse. E aí, continuando, né? Quando eu cheguei na cena, avaliei a cena estava segura, estava tudo travado, o ambiente estava controlado. E aí, observei. Quando eu olhei na cena, o cara disse bem assim, cara, fiscal que tava lá, falou bem assim, cara, é o seguinte, tem gente morta dentro desse ônibus aqui, tem gente morta dentro do outro ônibus também. Aí eu falei, se tem gente morta, ferrou. Já é um acidente grave, eu preciso de uma unidade de suporte avançado, né, e preciso também de algumas unidades de suporte básico. Quantidade de vítimas, para vocês terem uma ideia. Quantidade de vítimas, 80 vítimas. 80 vítimas, entre verde, amarelas, vermelhas e cinzas, né? Se a gente for pensar no start. Então, 80 vítimas num cenário, só eu e o condutor. Eu olhei para os quatro cantos e falei, cara, como é que eu vou resolver isso daqui? Não tenho condição. Olhei para Bené falou, velho, eu não sei nem por onde começar. E o pessoal gritando, acode, ajuda, acode, ajuda. A única coisa que eu pensei foi, é um IMV. Daqui que alguma outra unidade chegue para me ajudar aqui, eu tenho que pelo menos ter noção das prioridades de atendimento aqui. Para quando as outras unidades chegarem, eu dar o encaminhamento. Cena global, passou no Jornal Nacional. Não me passou no Jornal Nacional porque eu estava lá trabalhando, né? Mas os curiosos que ficaram lá olhando, todo mundo deu entrevista. Eu não dei porque eu estava trabalhando, coitado lá. Tanta vítima, não tinha nem como fazer nada. Mas então, aí eu pensei e falei, a única coisa que eu posso fazer aqui é tentar triar. Aí eu lembrei do método start. Falei, nossa senhora, o que vai me livrar aqui agora será o método start. E aí gritei. Não tinha opção, eu não tinha um megafone, eu não tinha nada. Então assim, a cena extremamente barulhenta, num lugar extremamente barulhento. E aí eu berrei aos quatro ventos. Pessoal, quem é que anda aí? Quem é que anda? Aí o pessoal, não, sobe no ônibus. Eu disse, não dá pra fazer nada aí. Eu tenho que saber, pelo menos, quem é que consegue andar, quem é que consegue se mexer, pra gente separar. Aí o cara entendeu. E começou a me ajudar, o fiscal que tava lá. Falei, quem é que anda, por favor, vá pra perto dele ali. Pessoal, levanta do ônibus aí quem anda, sai do ônibus quem anda. E aí eu apliquei, né, pela primeira vez o método start na minha vida. Primeira vez. E consegui. Chegaram, acho que 10 unidades básicas, 2 unidades de suporte avançado, e aí conseguiram me ajudar ali, mas já estava todo mundo separado, já estava todo mundo triado. Por quê? Quem andou já separei, não é? Então depois disso eu comecei a abordar, levante a mão quem está me ouvindo, aí a pessoa levantava a mão e eu ia em direção à pessoa. As outras pessoas que não levantavam a mão, aí eu ia depois também. E não tinha o que fazer, cara. Numa cena naquela circunstância, a primeira abordagem, eu consegui fazer o start nessa primeira abordagem.
entendeu? Então foi o primeiro incidente com múltiplas vítimas que eu peguei. Depois de uns 25 a 30 minutos que eu tava na cena, que eu consegui classificar, consegui triar, meio que afastando, sem os materiais necessários que a gente tem também, que pode utilizar, como a gente vai discutir aqui. Eu não tinha na época, mas eu consegui fazer um método START e consegui organizar o atendimento posterior para as outras unidades quando chegarem, né, para quando chegarem as outras unidades conseguirem atender de forma adequada, conseguir atender conforme a prioridade de cada atendimento naquela circunstância. Então, para fechar essa parte aí, a gente discute agora sobre o método START, não é? Que significa triagem simples, tratamento rápido. Então, assim, o que é que você faz no método START? Você vai identificar no indivíduo a prioridade de atendimento dele em até 90 segundos, ou seja, 1 minuto e meio. Você vai avaliar rapidamente esse indivíduo e vai dizer em 1 minuto e meio se ele é um paciente que pode aguardar, se ele é um paciente que precisa de intervenção rápida, ou se ele é um paciente que precisa de intervenção imediata, ou se ainda ele é um paciente inviável para um incidente com múltiplas vítimas. E a gente vai ver o passo a passo disso a partir de agora, beleza? A triagem simples e o tratamento rápido envolve primeiro a cor verde. Não é? São 4 cores dentro do método START, então de antemão já digo que para mim é um dos principais métodos, para mim o melhor método de incidente com múltiplas vítimas para a primeira abordagem é o método START, porque é o mais óbvio, é o mais rápido e o que você consegue triar melhor esses pacientes. Então, você primeiro aborda os pacientes verdes. Por incrível que pareça, você vai abordar inicialmente os pacientes verdes. Por quê? Porque é a primeira voz de comando que você dá. Então, assim, se você grita, por favor, quem anda, se desloque para a esquerda, por exemplo. Se a pessoa levanta e anda para a esquerda, já foi. Esse paciente é verde. Esse paciente, ele não tem uma prioridade de atendimento imediato. Ele pode até transformar-se em amarelo ou vermelho depois, mas neste momento a prioridade de atendimento não é dele. Esse paciente é verde. Então a gente já fechou por aí. No START, qualquer paciente que anda é verde. Anda é verde. Andou, você falou, vá para a esquerda ali, por favor. Andou é verde. Você encaminha logo de imediato o paciente para lá. Beleza? Então isso a gente já fechou por aqui. Então vamos falar do outro paciente. Qual é o outro paciente? O paciente amarelo. Qual é o paciente amarelo conforme o START? O paciente que é amarelo conforme o START é o paciente que ele está com a hemodinâmica razoavelmente bem, só que ele não anda. O START diz assim: o paciente que respira com menos de 30 incursões por minuto, ou seja, 30 movimentos respiratórios por minuto, ele é amarelo. Se o paciente tem um tempo de preenchimento capilar menor que 2 minutos, amarelo. Se ele tem, né, se ele responde à ordem simples, ele também é amarelo. Beleza? Então, qual é o paciente que é amarelo? É o paciente que tem hemodinâmica estável, mas é o paciente que não anda. Beleza? Então, o verde é o quê? É o que anda. O amarelo é o quê? É o que tem uma hemodinâmica adequada, mas ele não anda. Então, este paciente é amarelo. Beleza? Aí a gente fala, esse paciente amarelo, ele precisa de uma abordagem imediata? Imediata, não. Ele vai ter uma prioridade de urgência. Ele vai ter uma prioridade média, digamos assim. Beleza? Então ele vai ter uma prioridade média de atendimento. Ele não vai ser uma emergência, ele vai ser uma urgência. Tranquilo? Então vamos lá. Paciente vermelho. Qual é o paciente vermelho que o método START aborda pra gente? Vamos lá. O paciente vermelho é aquele paciente que precisa de uma abordagem imediata. O paciente que, além de não andar, é o paciente que respira, mas ele tem mais de 30 incursões por minuto, ou ele só respira se você abre a via aérea com manobras manuais, seja hiperextensão ou abertura, né, ou levantamento de mento. Entendeu? Então, assim, se o paciente respira mais de 30 incursões por minuto, ou ele só respira se você abre a via aérea dele com manobras manuais, esse paciente é considerado vermelho.
Tá bom? Qual é o outro paciente que é considerado vermelho pelo START? O outro paciente considerado vermelho para o START é aquele paciente que tem um tempo de preenchimento capilar, tempo de preenchimento capilar maior que 2 segundos, tá bom? Maior que 2 segundos. Grande abraço, Jéssica. Grande abraço. Olha, tem outro paciente aqui que é vermelho também. Qual é o outro paciente que é vermelho? O paciente que não responde à ordem simples. Ele respira, ele pode até ter um tempo de preenchimento capilar adequado, mas ele não responde à ordem simples. Ele está confuso, ele está letárgico e tal. Então, se ele não responder, ele também é vermelho. Beleza? Então, fiquem atentos para isso. Por fim, a gente fala da quarta e última cor do método START. Qual é a quarta e última cor do método START? A quarta e última é a cinza. Também algumas literaturas trazem como preta, tá bom? Então a gente já viu que o paciente verde é o paciente que anda, não é? Se o paciente anda, você deu uma ordem a ele, ele anda em direção onde você falou, ótimo. Se tem aquele paciente que é amarelo, ele tem até uma hemodinâmica estável, mas não anda, ele é amarelo. Se tem aquele paciente que ele respira com dificuldade, ele tem mais de 30 pulsões por minuto, ou ele só respira se você abre a via aérea dele com manobras manuais, ou ele tem um tempo de preenchimento capilar acima de 2 segundos, e ele não responde à ordem simples, esse paciente é o paciente vermelho. O paciente cinza ou o paciente preto é aquele paciente que está em parada cardiorrespiratória. É aquele paciente que não tem viabilidade. É o paciente que não tem viabilidade. É aquele paciente que, mesmo abrindo a via aérea, ele não respira, ele não tem tempo de preenchimento capilar, ele não responde a estímulos. Então, se você já abordou esse paciente não abordou, esse paciente ele não acordou, infelizmente esse paciente é um paciente inviável no incidente com múltiplas vítimas. Beleza? Então, esse paciente cinza é o que a gente chama de o nada para ninguém. Esse paciente ele não será viável naquela circunstância de incidente com múltiplas vítimas. Compreenderam o START? O START é muito simples e muito bom, tá bom? Então, assim, dá para fazer, dá para organizar a abordagem no método START sem problema nenhum. Lembrando dessas lógicas aí, tá bom? Então, ó, teve algumas perguntas aqui. Eu vou tentar responder algumas perguntas. Não dá pra... Deixa eu tentar responder aqui. Pergunta, professor Albert lá de Ilhéus. Vamos ver aqui o que o professor falou. Melhor definição para MV que você acha? A Dias Ministério diz que 4 vítimas, ou diz que quando você não tem recursos suficientes para a quantidade de vítimas. Irmão, é o seguinte... O Albert perguntando aqui, pra mim, eu tinha até falado no começo do vídeo, pra mim um incidente com múltiplas vítimas é um incidente onde excede a sua capacidade de atendimento, beleza? Então assim, não há necessidade de ser um incidente com múltiplas vítimas porque tem muitas pessoas. Não, porque aqui, por exemplo, em Salvador, se por exemplo acontecer um incidente com 8 pessoas e tiver 3 ambulâncias, 4, 5, 6 ambulâncias na cena, não é um incidente com múltiplas vítimas. É um incidente comum onde será abordado e todas as vítimas serão abordadas imediatamente. Então isso não é um incidente com múltiplas vítimas. Para mim, o que enxerga-se como um incidente com múltiplas vítimas é quando excede a sua capacidade de atendimento naquela circunstância. Então assim, por exemplo, a gente já teve vários incidentes com múltiplas vítimas aqui, onde a gente precisou abordar hospitais privados, onde a gente precisou abordar unidades do bombeiro de outros locais, unidades privadas. A Vitalmed aqui em Salvador tem uma empresa de pré-hospitalar móvel, não é? Eu acho que é uma das únicas no Brasil que são de pré-hospitalar móvel, faz atendimento pré-hospitalar móvel, a Vitalmed. Tem um diretor médico lá sensacional, o professor Ricardo. Então, assim, a gente precisa entender que quando excede a capacidade de atendimento daquela unidade, daquela entidade, é um incidente com múltiplas vítimas. Beleza, meu irmão? Grande abraço, eu sei que a sua opinião é... Aí, ele falou aqui, ele também é dessa opinião. Beleza, muito bom. Agora, a gente fala de uma outra circunstância. Eu vou contar um outro caso para vocês. Esse é rápido. Foi um incidente com múltiplas vítimas em uma circunstância extremamente diferente. Quem é daqui de Salvador conhece o médico do SAMU daqui, que se chama Lúcio Parada. Estava eu com o Lúcio Parada em uma circunstância
completamente diferente do que a gente já tinha vivido. Em 2013, a gente se deparou sendo a única unidade de suporte avançado para uma cidade do tamanho de Salvador. Agora imagina uma única unidade de suporte avançado para uma cidade de 3,5 milhões de habitantes. Então assim, é muita coisa. Acontece muita coisa para uma unidade de suporte avançado apenas. Neste dia, neste fatídico dia, a gente foi acionado para uma ocorrência na BR-324, uma BR que corta aqui, que chega a Salvador, desculpem, uma BR que chega a Salvador, e a gente foi atender um capotamento de uma van. Estávamos só nós, eu e o médico e o condutor, abordando 18 vítimas na cena. 18 vítimas, só 3 profissionais. Então assim, quando a gente se deparou com essa circunstância, a gente parou e falou, cara, a gente vai ter que fazer start. A gente vai ter que fazer start, porque daqui que as outras unidades cheguem, não adianta a gente querer abordar mais grave agora, mais grave depois, porque não tem o que fazer aqui. São muitas pessoas para poucos profissionais. Se a gente for abordar um suporte avançado de vida para uma pessoa só, acabou. As outras 17 pessoas não terão atendimento. Então não adianta. E aí a gente teve que fazer um método start, uma unidade de suporte avançado fazendo um método start em uma vítima, em um capotamento, em um acidente. Demorou 45 minutos para chegar o apoio, né, da gente. E aí a gente teve que fazer o método start. Então assim, é a gente entender que o incidente com múltiplas vítimas está intimamente direcionado, intimamente relacionado com os tipos de abordagem de triagem. Mas não necessariamente você só utilizará os métodos de triagem, né, nas circunstâncias de incidente com múltiplas vítimas. Beleza? A gente precisa entender isso. Então, a colega perguntou aqui se não tinha como acionar 193. 193 aqui na Bahia está sendo reformulado, reorganizado. Aí então, assim, a partir de agora que a gente espera em Deus que as coisas voltem a ficar bacanas para os bombeiros da Bahia. Porque até então os bombeiros da Bahia estão sofrendo muito com defasagem de pessoal, defasagem de equipamento, defasagem de material e mais todas as outras defasagens que você imaginar. Infelizmente. Os guerreiros são nossos parceiros, mas infelizmente eles estão sofrendo com essas circunstâncias administrativas, beleza? Então no dia a gente não tinha com quem contar. Infelizmente a gente não tinha com quem contar. Éramos a única unidade de suporte avançado na cidade e a gente ainda foi deslocado para lá e foi assim uma coisa surreal. Foi muito complicado mesmo nesse dia. Então, mas aí a gente abordou essas vítimas, a gente conseguiu abordar essas vítimas com outro método de atendimento para incidente com múltiplas vítimas. Neste dia foi um dia que eu falei, poxa aí, coloquei em prática outra coisa que eu nunca tinha colocado. Nesse dia, esse fatídico dia de uma unidade de suporte avançado apenas para a cidade de Salvador, a gente foi pôde colocar em prática, né, porque tinham 2 profissionais de saúde na cena, então a gente pôde colocar em prática o método CRAMP, que é o outro método que a gente vai discutir a partir de agora. A gente já discutiu o suporte, o START, que a gente já discutiu bastante ele. Se vocês tiverem dúvida, pode me perguntar depois, tá bom? Mas deixa eu ver, Jaque tá falando aqui, vixe, por que demorou tanto? Demorou, Jaque, porque eram pouquíssimas unidades na época. Em 2013 a gente passou por uma situação sinistra aqui, que ficavam tipo 15 básicas e 2 ou 3 avançadas no máximo. E aí nesse dia fatídico tinham 13 básicas, em Salvador inteiro, hein? 13 básicas e 1 avançada. Eu e o Lúcio parado. Ele conta essa história até hoje traumatizado, coitado. Eu também, traumatizadíssimo. Mas vamos lá. Então neste dia que tiveram 18 vítimas no atendimento, a gente pôde utilizar um outro método de atendimento a múltiplas vítimas, que foi o método CRAMP. E aí agora a gente discute sobre o método CRAMP, beleza? Olha, o método CRAMP é um método, é um pouco mais rebuscado, é um pouco mais demorado, que aborda a avaliação em 5 parâmetros no paciente. Aí você já me pergunta, sim, professor, mas quando é que eu vou usar o método CRAMP? Em uma situação que você consiga controlar, em uma situação onde você tenha possibilidade de controle. No exemplo anterior que eu dei, na outra ocorrência, tinha 80 vítimas e eu estava sozinho enquanto profissional de saúde. Eu estava sozinho, eu não tinha remota possibilidade de fazer nada por ninguém.
Sozinho a gente sabe que a gente não chega em lugar nenhum. Não chega em lugar nenhum. O máximo que a gente pode fazer em um incidente com múltiplas vítimas sozinho é fazer um start. É fazer uma triagem para quando chegar as outras unidades serem direcionadas adequadamente a depender do grau de prioridade de cada atendimento. Beleza? A gente não consegue mais que isso sozinho, infelizmente. Beleza? Nessa situação, eram 18 vítimas, então era uma quantidade bem menor do que na primeira, e estávamos em 2 profissionais de saúde. Então a gente falou, cara, vamos fazer o CRAMP, vamos, pronto. E aí a gente começou a avaliação. Como eu estava falando, o método CRAMP, ele consiste em 5 avaliações básicas, que não são tão básicas assim, diga-se de passagem. O que é que a gente avalia no CRAMP? A gente avalia primeiro a circulação desse indivíduo, ou seja, a gente vai avaliar o pulso, a gente vai avaliar o preenchimento capilar e a gente avalia também a pressão arterial sistólica. Então só no C do CRAMP a gente já avalia 3 coisas: pulso, preenchimento capilar, pressão arterial sistólica. Então, já é uma outra complexidade. Só no C, hein? Só no C. Vamos adiante. O R do CRAMP é a avaliação da respiração e do tórax desse paciente. O que é que você avalia? O tempo de inspiração, né? Se o paciente está com a quantidade de incursões por minuto da frequência respiratória adequada, né? Dentro de 15 a 12, de 12 a 20 ali naquela área ali, tá bom? E se esse paciente tem alguma estabilidade no tórax, se ele tem dor, se ele tem uma frequência cardíaca adequada também. Então, tudo isso a gente avalia no C. Então, a gente avalia o que no C? A gente avalia... Desculpe. A gente avalia respiração e tórax. O que é que a gente avalia na respiração? A frequência respiratória. O que é que a gente avalia mais? O tórax desse paciente. Se ele tem alguma lesão nesse tórax, se ele tem um tórax instável, tá bom? A gente avalia tudo isso no R do CRAMP, tá bom? A gente avalia também a frequência cardíaca desse paciente. Se ele tem uma frequência cardíaca adequada ou não. No A do CRAMP, a gente avalia o abdômen do paciente. Então, vamos lá. C de circulação, R de respiração, A de abdômen, até a gente chegar no CRAMP lá. A de abdômen, a gente avalia o quê? Se o paciente tem um abdômen reativo, se ele tem algum trauma fechado no abdômen, se ele tem alguma lesão na pelve. Então, no A, a gente avalia o abdômen desse paciente. Se o abdômen do paciente está aberto, não é? Essas são avaliações do A do CRAMP. No M do CRAMP, a gente avalia o quê? A motricidade desse paciente. Se ele tem motilidade preservada, se ele responde à dor ou se ele não responde a estímulos físicos. Beleza? Então, esse é o M de motor. M de motor do CRAMP. Tá bom? O P é a palavra. E a palavra está intimamente direcionada ao neurológico. Então, se o paciente está normal, se ele tem palavras apropriadas, ele tem um determinado ponto no CRAMP, beleza? Se ele tem uma confusão, a letargia ou alguma alteração, esse paciente já recebe menos pontos. E se ele não tem resposta nenhuma na letra P, ele tem ou uma ausência de resposta, um TCE grave, beleza, ele recebe um outro ponto. E aí, como é que a gente discute sobre o CRAMP? O que é que o CRAMP avalia? O CRAMP tem uma escalazinha de 0 a 10. Quanto mais alta a escala, menor a prioridade de atendimento desse paciente. Ou seja, vamos lá dar um exemplo. Um paciente que tem um pulso de 100 batimentos por minuto, ele está respirando normal, ou seja, ele está lá 12 incursões por minuto, ele tem um abdômen livre, um abdômen normal, não é um abdômen reativo, ele tem uma motricidade preservada, você pede para ele levantar a perna direita, ele levanta a perna direita, e ele tem palavras apropriadas. Você pergunta para ele o que foi que aconteceu, ele responde. Pronto, esse paciente, ele fez 2 pontos em cada letra. Então, ele está super normal, ele tem 10 pontos no CRAMP. Se ele tem um score de 10 no CRAMP, ele não tem prioridade de atendimento naquele momento. Beleza? Então, a escala de CRAMP vai de 0, 1
E 2, depende da quantidade de informações positivas e negativas que esse paciente lhe dá. Vamos dar outro exemplo para vocês entenderem agora. Vamos lá, um paciente que está taquicárdico, por exemplo, ele está com 150 batimentos por minuto, por exemplo. Ou ele está com a pressão arterial sistólica menor que 100, por exemplo. Vamos lá, ele está com 80 de pressão arterial sistólica. Esse paciente ele não recebe 2 pontos no C, ele só recebe 1. Beleza? Então, 1 pontinho no C. Ele, vamos dizer que ele está com a frequência respiratória maior que 36 incursões por minuto. Olha aí o pulo do gato. A diferença do cramp para o start. O cramp, ele avalia que qualquer frequência respiratória abaixo de 36 incursões por minuto pode ser considerada normal. Pode ser considerada normal. Beleza? A depender do estado de emoção daquele paciente. Então, só acima de 36 incursões por minuto que o cramp diz assim, olha, este paciente ele só recebe 1 ponto na respiração. Mas se ele tiver lá com 34 incursões por minuto de frequência respiratória, ele recebe 2 pontos no R do cramp, beleza? Como se a gente for comparar com o start, por exemplo, a gente lembra lá que o start fala o seguinte, que se o paciente tiver com mais de 30 incursões por minuto de frequência respiratória, esse paciente já é considerado vermelho. Beleza? Ele já é considerado vermelho por ter mais de 30 incursões por minuto. Não é isso? Então já é um paciente crítico, ele já tem prioridade no atendimento. Aqui no cramp vai depender de todos os outros fatores e não só deste fator. Beleza? Então fica atento aí, porque tem as diferenças, as divergências do cramp para o start também. Então vamos lá para o nosso paciente que tem uma pressão arterial sistólica menor que 100, tá bom? Então vamos lá, 80 de pressão arterial sistólica, ele tem uma frequência respiratória de 40 incursões por minuto, então 1 ponto no C, 1 ponto no R, ele tem um trauma fechado no tórax, ele tem lá um ferimento penetrante por arma branca, por exemplo, no tórax. Então, ao invés do tórax dele estar normal, o abdômen dele, ao invés do abdômen dele estar normal, o abdômen dele está com uma perfuração por arma branca. Pronto. Se o abdômen dele está com uma perfuração por arma branca, ele, ao invés de receber os 2 pontos do abdômen normal, ele recebe 1 ponto só do abdômen com perfuração. Então, o abdômen com perfuração, ele só recebe 1 ponto. Então, no C, no R e no A, ele já recebeu 1 ponto em cada. Beleza? Vamos seguir. No M, ele precisa ter uma resposta motora adequada. Se ele tem uma resposta motora só à dor, significa que ele está levemente rebaixado. Então, esse paciente só recebe 1 ponto. Se ele tem uma resposta adequada, ele recebe 2. Já que ele não tem essa resposta adequada, ele só recebe 1 ponto. Então, sigamos lá. Se a gente for pegar o ponto do C, o ponto do R, o ponto do A e o ponto do M, ele já tem 4 pontos. Vamos lá para o último, que é o P. Então, no P a gente avalia o que? As palavras desse paciente, beleza? Quando a gente avalia as palavras desse paciente, vamos dizer que ele está confuso ou levemente letárgico, confuso, torporoso, beleza? Se esse paciente está letárgico, confuso, torporoso, ele recebe 1 ponto, ao invés dele receber 2, se ele estivesse lúcido e orientado, beleza? Então, esse paciente fechou o cramp com quanto? Com 5 pontos. Se ele recebe um score de cramp de 5 pontos, é um paciente que tem prioridade no atendimento, em detrimento do nosso primeiro paciente que teve 10 pontos, por exemplo. Beleza? Então, no incidente com múltiplas vítimas, o paciente que tem um cramp baixo é um paciente de altíssima prioridade, é um paciente mais crítico. Quanto menos o score de cramp, maior a prioridade de atendimento. A gente tem que lembrar dessa inversalidade, essa proporção inversa entre o cramp e a prioridade do atendimento. Beleza? Sigamos. Então, ó, se a gente for falar de um paciente que tem extrema criticidade, a gente vai falar de um paciente que não tem pulso, por exemplo, então ele recebe 0 ponto no C. No R, por exemplo, é um paciente que está em gasping, um paciente recebe 0 ponto também. No R, ele vai receber 0 se ele tiver em gasping ou se ele tiver com respiração agônica, beleza? Um paciente, por exemplo, que tem um abdômen aberto lá, com exposição, com evisceração, é um paciente que no abdômen, no A de abdômen, ele recebe um 0 também. Beleza? Quando a gente fala do M, de motricidade, quando é que ele recebe um 0? Quando ele não tem resposta motora nenhuma. Você faz estímulo físico, faz estímulo verbal, ele não responde a nada. Pronto, esse paciente tem um score no M de 0. E quando o paciente também, ele não tem resposta nenhuma, quando ele não tem resposta no cramp, tá bom?
resposta à palavra, quando você pergunta as coisas a ele, ele não responde nada, é um paciente que tem 0 também no P. Esse paciente que tem um cramp, um score de cramp 0, é um paciente extremamente crítico, é um paciente que em algumas circunstâncias não será viável também, porque ele é um paciente já considerado em parada cardiorrespiratória, já que ele pode estar sem pulso. Beleza? Sem pulso, com a pressão arterial sistólica também abaixo de 85 milímetros de mercúrio, este paciente pode ser considerado, pode ter um score de cramp de 0, beleza? Então a gente tem que ficar ligado na inversalidade. Então, se a gente for avaliar direitinho o cramp, quanto maior a gravidade, menor é o score de cramp, como a gente já falou várias vezes aqui. No APH, a gente tem que pensar o seguinte: o que é que vai me dar mais trabalho fazer? Obviamente o cramp vai te dar mais trabalho fazer. Por quê? Porque quando você pretende fazer o cramp, quando você pensa em fazer um cramp, você vai ter que fazer o quê? Todo o score, que vai de 0 a 10, você vai ter que fazer todas as avaliações. Quais são as avaliações que envolvem o cramp? Frequência respiratória, aferir pulso, pressão arterial, fazer o exame primário do paciente, o XABCDE, você vai precisar fazer o XABCDE para você abordar o cramp. Imagina numa cena com 80 vítimas, você fazer cramp. Não tem condição, cara. Não tem como você fazer um cramp numa circunstância de muitas vítimas, de 80, 100 vítimas. Imagina você fazer XABCDE e ainda pegar pulso, pressão arterial, frequência respiratória de todo mundo que está na cena. Então, assim, o START, ele é mais prático, ele é mais rápido e ele é mais objetivo. O cramp lhe dá uma precisão maior, não é? Porque se você avalia todos esses itens no paciente, o cramp ele lhe dá uma precisão, uma coisa mais rebuscada, mas ele demora muito mais, obviamente, beleza? No paciente, por exemplo, que você aborda o START, ele só vai precisar de uma abordagem de quê? De cores, onde você vai identificar se o paciente anda, se não anda, como respira, se ele lhe responde, entendeu? Então, assim, o START é muito mais simples de ser feito em um incidente com múltiplas vítimas, beleza? Falando ainda das cores do START, a gente pode utilizar, a gente tem à disposição também algumas possibilidades. Nessa circunstância que eu falei para vocês de 80 vítimas, eu não pude utilizar porque a minha unidade ainda não tinha o recurso de um kit para incidente com múltiplas vítimas. Mas algumas unidades, aqui em Salvador, por exemplo, as unidades de suporte avançado, elas têm um kit de incidente com múltiplas vítimas. Que kit é esse? É um kit onde ele envolve lonas grandes, não é? Onde você pode direcionar os pacientes para cima daquelas lonas, uma lona verde, uma lona amarela, uma lona vermelha, uma lona cinza, onde você pode direcionar esse paciente para as lonas. Fica mais fácil de identificar os pacientes que são verdes, amarelos, vermelhos e cinzas. Também pode ser realizado através de pulseiras, né? Você identificar o paciente, cada paciente que você avalia, você vai colocando a pulseira na cor que você determina, beleza? E também, na circunstância, você pode utilizar crachás, colocar no pescoço do paciente, pode ser utilizado também crachás para você identificar esse paciente na cena, beleza? Então existem essas possibilidades no método START. Tranquilo, galera? Então, sobre os incidentes com múltiplas vítimas e sobre os métodos de triagem para os incidentes com múltiplas vítimas, era isso que eu tinha para falar com vocês, tá bom? Eu só vou ver se tem mais alguma pergunta aqui. Abordagem de criança inconsciente no incidente com múltiplas vítimas. Então, a abordagem no incidente com múltiplas vítimas, o método START, ele ainda tem essa facilidade. Ele não segrega, ele não divide entre crianças e adultos. Se tem uma criança inconsciente na cena, você vai abordar ela. Se você aborda ela e ela respira, tá bom? Aí você vai avaliar quantas incursões por minuto, qual é o tempo de preenchimento capilar dessa vítima. Então, tudo isso vai direcionar esse paciente entre amarelo e vermelho, se for uma criança que não anda, por exemplo. Beleza? Mas se é uma criança que tem motilidade preservada, tal, então essa criança vai ser direcionada pro verde também, beleza? Então é a mesma coisa, o START trata a criança da mesma forma e o cramp também trata a criança da mesma forma, beleza? Não tem dificuldade. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta por aqui. É isso mesmo, tá bom?
Antes dessa avaliação, precisamos remover a vítima, colocar no solo. Tá. A colega perguntou aqui, no caso da van, no caso do capotamento, 18 vítimas, se a gente precisaria remover as vítimas, se a gente precisou remover as vítimas da cena, foram ejetadas. Todas elas. Quem não foi ejetada se arrastou para fora da via, porque é uma via rápida, é uma BR. Então, quem ainda tinha nível de consciência, né, fora os 2 óbitos na cena, quem ainda tinha consciência saiu da cena, foi para o barranco. E aí a gente avaliou, fez o método no barranco. Tá bom? A gente não precisou fazer extricação de ninguém nessas circunstâncias. Mas a grande maioria foram ejetadas mesmo da cena. Foi um negócio pesadão. Foi sinistro. Tá bom? Galera, grande beijo pra vocês. Tá na hora de fazer a nossa foto, não é? Vou virar o celular aqui pra ficar mais bonito, pra gente postar, tá bom? Quem tá aqui. Vai ficar salva também aqui, tá bom? Depois de 24 horas, se vocês não puderem assistir amanhã, vai estar salvo também lá no YouTube. Vocês fiquem à vontade, sigam, deixa o likezinho lá no YouTube também, que é bem bacana. Toda semana vai ter vídeo novo por lá também pra gente, tá bom? Ó, vou virar o celular aqui. Cadê? Estão fazendo aí? Olha aí. Quero ver marcar depois, hein? Show de bola. Foi? Olha, olha. Muito bom. Galera, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela companhia, pela paciência. Muitíssimo obrigado por compartilhar o conhecimento também, pelas perguntas, pela participação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e grande abraço pro professor Mili Brandão. Semana que vem tem mais e o assunto é bem bacana e bem atual, hein? Se liguem. Grande abraço. Tchau, tchau.